Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu espero que você esteja bem, esteja se cuidando, esteja lavando as mãozinhas, né? Esteja usando máscara para sair em todos os lugares e esteja ficando em casa principalmente, né? Você não vai sair em todos os lugares, você vai sair só se necessário. É por isso que estamos aqui fazendo gravações para vocês de videoaulas, de exercícios, né? E eu quero falar especificamente nesse vídeo sobre um exemplo de exercício que fala sobre um movimento particular dentro da física, que é chamada de movimento uniforme, tá? Eu já falei sobre o movimento uniforme em um dos vídeos do meu canal e eu gostaria do fundo do meu coração que você assistisse esse vídeo, tá? E depois voltasse nesse exercício aqui. Por quê? Porque nesse exercício, nesse videozinho, eu vou estar, como eu falei para vocês, dando um exemplo. Antes de começar esse exemplo, vamos só relembrar rapidamente o que é um movimento uniforme. O movimento uniforme é um movimento dentro da física que, como o próprio nome diz, acontece de forma uniforme. Ok, professora, mas se ele acontece de forma uniforme, dentro da física, a gente representa essa uniformidade a partir de algumas grandezas, né? E aí, qual é a grandeza que corresponde, professora? O que é constante? O que é sempre igual nesse movimento? Nesse movimento aqui, nós temos que a velocidade é sempre igual, tá? E aí, nós temos funções, nós temos equações que descrevem esses movimentos particulares, né? E aí, essa função que vai descrever esse movimento vai ser essa daqui, como já foi dito em outro vídeo, né? Vai ser S igual a S0 mais V vezes T. Professora, o que significa cada uma dessas coisas? Bom, o S vai ser a posição final do objeto. Ou seja, é onde o objeto, aonde o móvel, aonde o ponto material chega no final do movimento, tá? O S0 vai ser a posição inicial que ele tem em uma determinada trajetória, certo? Posição inicial. Todas as grandezas físicas que possuem esse zerinho do lado são as grandezas iniciais que nós estamos nos referindo. Aí nós temos o V. O que é o V, professora, mesmo? É a velocidade. Como a nossa velocidade aqui ela é igual em todos os momentos, né? Essa velocidade aqui, dentro dessa equação, tem a necessidade de ter só uma. E aí, o T significa para nós o tempo, afinal, né? Se você tá, sei lá, percorrendo aí um determinado espaço, numa determinada trajetória, e se você olhar para o seu relógio, né, esse tempo não vai deixar de correr, e aí esse tempo ele pode ser variável aqui, tá? Lembrando que no Sistema Internacional das Unidades de Medida, essas posições aqui devem ser calculadas em metro, certo? Essa velocidade em metro por segundo e esse tempo em segundos, ok, galerinha? Muito bem. Então, agora nós vamos falar sobre o seguinte exercício que eu falei para vocês, que nós iríamos usar como exemplo. Quem tem a apostila, vai ser o exercício 22, tá? Quem não tem, tá na descrição do vídeo um enunciado. Então, o exemplo é o seguinte. Nós temos um carro, imagine um carro, uma determinada trajetória, vou fazer um carro bem bonito, todo mundo sabe que eu desenho super bem, né? Lindão. Então, imagine que ele está em movimento, aqui, nessa trajetória, e aí, o movimento dele, ele é definido a partir dessa equação aqui. S igual a 50 mais 8 vezes T. No exercício referido aqui, na letra A, pergunta pra gente qual é a posição inicial e a velocidade desse móvel, desse carro. Bom, gente, é muito fácil de resolver.
de definir qual é a posição inicial e qual é a velocidade desse móvel. A gente sabe que a funçãozinha de um movimento uniforme tem essa cara aqui. Se eu colocar essa funçãozinha embaixo dessa equação que define esse movimento, vejam bem, se a gente fizer uma comparação aqui, a gente consegue perceber o que é o que, né, em relação a esse movimento. Isso daqui vai ser minha posição final, como eu já havia falado. Isso daqui vai ser a posição inicial, mais, né, pela função, a velocidade vezes o tempo. Então, para responder essa letra A, eu simplesmente venho e escrevo o seguinte: a posição inicial, S0, né, é igual a 50, o quê, professora? 50 metros. E a velocidade, quem que é a velocidade? Ó, o 8 tá do lado do T, V tá do lado do T, então eu venho e respondo que a velocidade é 8 metros por segundo, ok? Muito fácil. Então, toda vez que te der uma equação, uma funçãozinha de movimento uniforme, e você quiser definir quem que é a posição inicial e a velocidade desse corpo, é só você fazer comparação entre a equação que foi dada e a funçãozinha de movimento uniforme, tá? A função dos espaços aí para movimento uniforme, ok? Muito bem. Vamos para a letra B. O que pergunta a letra B? Ele pede pra gente qual que é a posição do carro no instante 20 segundos, tá? Vou colocar aqui, letra B, qual que é a posição do carro quando o tempo é igual a 20 segundos. Todos os exercícios de movimento uniforme são muito fáceis, pessoal. Por quê? Porque se a função que foi dada pra gente desse corpo aí, desse carro, é S igual a 50 mais 8 vezes T, eu quero saber, justamente no tempo de 20 segundos, qual que é essa posição aqui, ó. Então, é só substituir nessa equação o tempo de 20 segundos. Então, vamos lá. 50 mais 8 vezes o tempo que é 20 segundos, tá? Se eu multiplicar 8 por 20, lembrem que quando a gente está resolvendo só de um lado da equação, a gente tem que resolver primeiro as multiplicações, né, para depois somar, ok? Vou repetir, então, 50 e vou fazer 8 vezes 20. 8 vezes 0, 0, 8 vezes 2, 16. Então, eu tenho 50 mais 160. 50 mais 160, 0 mais 0, 0. 5 mais 6, eu vou ter 11, vai 1, 1 mais 1, 2. Então, a posição do móvel no tempo de 20 segundos é igual a 210 metros. Veja bem, ele estava na posição inicial 50. Eu contei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, até 20, tá? Ele, depois de 20 segundos, se encontrou, portanto, na posição 210 metros. Beleza, gente? Espero que sim. Qualquer coisa, dá uma voltadinha aí para você ver se você entende um pouco melhor, ok? Muito bem. Aí nós temos mais uma pergunta nesse problema. O que esse problema pergunta? Eu acho que vou ter que fazer com a minha caneta agora, porque meu lápis resolveu quebrar a ponta e eu não consigo apontá-lo, fica quebrando, quebrando, quebrando. Pede pra gente calcular lá na letra C em que instante o carro passa pela posição 650 metros. Ele pergunta um instante. O que é instante, professora? O tempo, né? Que horas, que segundos, que minutos. Lembrando que aqui a gente tem que deixar em segundos, porque está no Sistema Internacional das Unidades de Medida, tá? Então, em qual segundo ele passou pela posição 650 metros? Então, veja, ele continua se movimentando. Eu quero saber lá na posição 650 metros, qual que é o tempo aqui, certo? Bom, a função dada é essa daqui. A função do movimento é
50 mais 8 vezes t, tá? Nesse caso, portanto, eu quero saber o tempo, tá? Bom, eu vou ter que colocar a posição aqui de 650. Então, vai ficar 650, que é igual a 50 mais 8 vezes t. Professora, eu tenho dificuldade em trabalhar com as incógnitas, com as letrinhas do lado direito. Pois bem, inverta, né? Se você simplesmente fizer assim, ó, 50 mais 8 vezes t, que é igual a 650, dá no mesmo, né? Então, você vai isolar essa letra aqui, esse t, nesse momento, tá? Isso quer dizer que você vai ter que passar esse 50 primeiro, porque você vai ter que reservar o 8t para o final, certo? Para você resolver essa equação. Então, repetiu 650 do lado direito, o 50 que estava do lado esquerdo estava somando. Aqui ele vai ter que passar diminuindo, né? Inverteu a operação quando ele passou do outro lado da equação, do outro lado da igualdade. 650 mais menos 50, eu vou ter 600. Agora, veja, eu tenho 8 vezes t, tá? Esse 8, ele tá fazendo o que com t? Ele tá multiplicando, certo? Ele vai passar do outro lado da equação, então, com a operação inversa, que é a divisão, certo? Então, eu vou fazer 600 dividido por 8. Professora, qual é o valor? Qual é o resultado? Pessoal, nós temos o resultado de 75. 75 o quê? Acabei de falar lá em cima. 75 segundos. Então, quando o relógio marcou 75 segundos, o carro que estava inicialmente na posição 50 metros, já estava na posição 650 metros. Ok, gente? Espero que sim. Se não, volta, reveja, 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 reveja várias vezes. E qualquer coisa, vocês sabem aonde me encontrar. Ok? Beijos, até mais.